ou você é amigo de alguém, nós vamos falar sobre isso hoje. Primeiro aos Coríntios, capítulo de número 12, o versículo também é o de número 12. Eu peguei um texto que fala sobre a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, para nós entrarmos novamente depois a respeito do amigo. Amém? 1 Coríntios, capítulo 12, verso de número 12, diz assim: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Pai, nós te agradecemos nessa noite, pedimos a sua graça. Já sabemos e o Senhor já tem trabalhado no meio da sua igreja, já tem falado conosco. Pedimos, Pai, que nesse momento o seu Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento, venha nos dar graça, venha nos encher com a sua misericórdia, com o seu poder, venha acender a sua igreja, animar o seu povo, reavivar, meu Deus, a cada irmão aqui nessa noite, no nome de Jesus, amém, glórias a Deus, nos pode se assentar, em nome de Jesus. Irmãos, o texto que eu li, ele fala sobre o corpo, amém? O corpo de Cristo, a unidade, especificamente sobre a igreja. E o apóstolo Paulo, ele fala a respeito dos membros, e ele fala também que esse corpo, mesmo tendo muitos membros, eles são o quê? Um só corpo, certo? Você olha para mim, e você também é da mesma forma, você tem seus braços, seus dedos, você tem cada parte do seu corpo sendo um membro diferente, cada um com uma função diferente, um formato diferente, mas todos eles formam o quê? Um corpo. Um corpo. Diferentes modelos, diferentes sentidos, diferentes funções, mas quando olhamos, no geral, é um corpo. E sendo corpo, quando um membro sente alguma coisa, todo o corpo sente, certo? Todo o corpo, ele leva as suas configurações, amém? Portanto, o que eu queria dizer para você nessa noite? Que devemos tomar cuidado com o quê? A condição que nós tratamos o membro do lado, ou aquilo que nós estamos ligados. Eu vou resumir isso aqui de uma forma mais precisa. Se você tem problema no seu estômago, o que é que vai sentir? Aquele membro que está do lado. Se você tem problema de intestino, automaticamente aquele membro, aquele órgão do lado vai sentir com o tempo. Se você chuta o cantinho da quina da cadeira, logo o dedinho do lado vai sentir, o pé todo vai sentir. Por quê? Estão ligados. Sabendo disso, eu queria que você soubesse que você é um membro, você tem a sua função e é primordial que você esteja saudável e aquele que está ao seu lado também. Lembre-se que eu estou fazendo uma pregação temática, irmão, com o tema de amigo, amém? Que você tenha amigos. É importante que você entenda isso. 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, Paulo escreve assim, ó, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Que é isso, irmão? Tem a ver um texto com o outro. Vou ligar aqui um texto no outro. Como eu disse, um corpo, um membro, né? Um órgão, se ele não está bem, logo ele atinge o órgão do lado. Quando nós olhamos dessa forma, as más conversações, elas surgem do nada. Se você tiver duas pessoas sozinhas, tem como alguém se corromper? Não tem. Porque não houve o quê? O diálogo. Da mesma forma, se um membro, se um órgão está mal, se ele ficasse só ali quietinho, ele não passaria. Mas o que acontece? Ele dói. Ele sente algo, ele transmite algo. E isso, quando nós ligamos com esse texto de Coríntios 15, 33, a má conversação, ela surge da onde? De um órgão que está doente. De um órgão que... E você pode transferir o órgão agora para uma pessoa que está mal. Que não está se sentindo bem. Que tem algum desconforto com alguém. Então ela começa o quê?
uma fofoca, uma picuinha, ela começa a dar alguns conselhos errados. Ninguém sente, irmão, o prazer de caluniar o outro se essa pessoa não tiver por dentro mal espiritualmente. Você está bem espiritualmente, a pessoa pode fazer mal e falar, não, amém, irmão. Isso aí você vai sentir na hora, mas morre o assunto ali e vida que segue. Agora, se você não está bem, se você é um órgão ferido, qualquer coisa vai atiçar você. Quer ver? Quem tem pedra no rim, come alguma coisa gordurosa, o que acontece? Na hora, não é assim, Júnior? Na hora ataca, na hora já começa a borbulhar. Assim é o ser humano quando ele está ferido. E assim também você deve selecionar quem está com você. Você é corpo, irmão. Você tem que ver que órgão que está com você, para você também cuidar dele. Você viu como é que é a propaganda da dengue? Se a casa do lado, também é preocupação nossa, tem um negócio meio assim, né? Não adianta cuidar só da sua casa. Você tem que se preocupar também com o vizinho, com o pote de água do outro lado da rua. Por quê? Aquilo também pode te trazer dano. Olhando por isso, nós que somos igreja, você deve sempre olhar para o seu irmão que está do lado. Como que ele está? Você não é amigo dele? Você não é irmão dele? Como é que ele está? Será que ele está bem? Por quê? Se ele ficar mal, irmão, você também sente. Se ele estiver mal, você vai sentir. Você também vai ter um certo tipo de trabalho com ele para restaurá-lo. Ou uma hora ele pode te ferir, ele pode te causar dor. Por conta disso, entenda que você deve essa resposta para ele, esse cuidado com ele. Até porque você vai andar junto dele. Olha o que o Salmo de número 1 diz. Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado quem não anda no conselho dos ímpios. E talvez você está aí na igreja, você é um irmão, e você tem que saber quem são as pessoas que estão junto. Quem é que você tem dado ouvido? Quais são as palavras que você tem recebido de conselho? A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Agora, de que conselhos? Do conselhos do justo. Amém? Do conselho do amigo verdadeiro. Do conselho de quem está junto de você, daquele membro, daquele órgão saudável. Então, irmão, não é todo mundo que é seu amigo. Não é todo mundo que quer o seu bem. Entenda isso. Saiba discernir. Espera aí, deixa eu ver como que ele escuta, qual é a reação dele quando eu conto um testemunho de vitória. Qual é a reação dele quando eu conto algo que não edifica? O que é que ele diz? Se ele mata o assunto ali ou se ele dá lenha para que aquilo continue. Quando eu estou mal e conto algo, como é que ele me orienta? Você deve observar isso. Porque senão é questão de tempo até uma má conversação corromper o seu bom costume. Tinha um pregador que ele dizia que 10 minutos de conversa corrompia 2 semanas de estudo. 10 segundos, 10 minutos de um ímpio conversando com um crente. Se o crente não vigiasse, ele corrompia 2 semanas de estudo daquele mesmo irmão na igreja local dele. O pastor lá ensinando, mostrando para ele o caminho, e aí aquele irmão vai, conversa com o ímpio, 10 minutos. Ele já esqueceu tudo que ele ouviu durante 2 semanas, ele já se entregou, e aquela conversação corrompeu um bom costume que aquela pessoa tinha. Portanto, devemos vigiar, devemos estar atentos. Provérbios 27, versos 5 e 6 diz assim, ó, melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Você percebe um amigo, irmão, quando ele chega e ele não passa a mão na sua cabeça. Quando ele não fica assim, você está certo, sabendo que você está errado. Quer um exemplo? O filho não fala com o pai. Aí ele vai lá e fala assim, olha, você não fala com o seu pai, mas que motivo? Porque o motivo é esse. Você está certinho. Eu também não falaria, não. Não é seu amigo. Não é seu amigo. O amigo iria falar assim, não importa o que o seu pai fez, conserta com ele, perdoa ele.
Como assim, irmão? Perdoar ele? Eu estou contando para você que ele fez isso, isso, isso. Não interessa. Ele é seu pai. Perdoa, tenha misericórdia da vida dele, ore por ele e tente, no que depender de você, ter paz com ele. Esse é um conselho. Mas eu não queria ouvir isso. Mas é o que eu tenho para falar. E isso é o que Deus manda você fazer também. Não é isso? Ele constrói pontes e ele não levanta muros, coisas que vão te machucar, coisas que vão te afastar de Deus. A Bíblia diz claramente, nós devemos honrar o pai e a mãe. O que você deveria ouvir de um amigo? Coisas concernentes a esse conselho, sim ou não? Sim, né? Então você deve saber que, ainda que você escute uma palavra de um amigo, ele quer o seu bem. Mas ele falou um negócio duro, uma palavra que eu não queria ouvir, mas o que está por trás da intenção dele? O seu bem. O seu bem. Um amigo de verdade é assim. Você quer ver uma coisa muito simples? Imagina que alguém está doente. Está doente, está mal, não está legal. Aí você vê que a pessoa está lá, está jogada lá, e principalmente quando você... a minha esposa já fez algumas, né, cirurgia, logo a enfermeira chega lá e fala, você tem que andar pelo corredor. Irmão, quem que gosta? Quem que gosta, né? Já tá fraco, já tá debilitado, você quer ficar deitadinho, quietinho. Mas ela fala assim, você tem que levantar e tem que andar. Não, mas você tem que levantar e tem que andar, porque se você não fizer isso, você não vai embora pra sua casa. Ué, o paciente ele não quer levantar e andar, ele quer ficar quietinho no lugar dele. Mas qual é a função do amigo? Falar o que você tem que fazer. E não aquilo que você quer ouvir. Não é aquilo que você... eu gostaria que... Traz uma cobertinha, traz um chazinho, quero ficar quietinho aqui. Mas você ficar quietinho aí, meu filho, você vai atrofiar. Você tem que levantar, você tem que andar, você tem que reagir, você tem que acordar, olhar para frente e sacudir isso. Um amigo fala isso para você. Ele não fica lá assim, não. Você tá triste? É assim mesmo. Mas isso aí, deixa as coisas assim, não. O amigo fala assim, levanta. Levanta dessa cama, vai orar, vai dar um jeito nessa vida, vai arrumar essa casa, vai dar uma ajeitada, vai entregar um currículo, vai fazer alguma coisa, mas sacode isso, acorda, Deus é com você, Ele está ao seu favor, vai fazer alguma coisa. O amigo, ele diz aquilo que você quer ouvir, aquilo que você precisa ouvir, não aquilo que você quer. Amém? Olha, o livro de Provérbios também, 27:9, diz assim, o óleo e o perfume alegram o coração. Assim faz a doçura do amigo pelo conselho cordial. Não é? Olha só, óleo e perfume são elementos muito utilizados no Antigo Testamento, né? Óleo, eles ungiam instrumentos do tabernáculo para fazer as consagrações, ungiam-se reis, ungia-se profetas, tudo isso com o óleo, né? E o óleo também é um simbolismo do quê? Do Espírito Santo. E o perfume, que nem precisa ser tão específico. Que alegria é você sentir o cheiro de um bom perfume, né? Então, óleo e perfume alegram o coração, satisfazem. Assim também, quando você tem um amigo que te dá um conselho cordial, que te orienta, que te ajuda. Irmão, a gente não toca a vida sozinho, não. Não toca. Gênesis é claro sobre isso. A gente sempre leva para o lado do casamento, né? Mas o que Deus viu em Adão? Não é bom que o homem esteja só. Irmão, mas o texto é do casamento. Sim, mas a Eva era inimiga de Adão? Não. Era amiga de Adão. Antes dela ser a mulher dele, a esposa dele, Eva era amiga de Adão. Irmão, eu estou falando de relacionamento. Você ter alguém para te acordar, para te levantar, para falar coisa que você precisa ouvir. É amigo. Precisa ser o marido da esposa, a esposa do marido, os filhos. Antes de ser qualquer membro parental, deve ser amigo. Amém? Mas é o meu marido. Antes do seu marido, você é amigo, é amiga dele, você está junto com ele. Mas é o meu filho. Fale o que ele precisa ouvir. Fale, porque ninguém vive sozinho. Você não é uma ilha, irmão. Você precisa de gente junto com você.
Eu vou ler um texto que mais para frente você vai entender o que eu estou querendo falar sobre isso. Segundo ponto que eu nem marquei, né? Mas aqui na minha cabeça é o segundo. Seja seletivo. Agora você aperta o cinto aí que você vai se escandalizar comigo. Seja seletivo, irmão. Não escolha qualquer um, não. Teve uma época, eu não lembro, acho que era 2005, 2006, estou chutando alto aqui. O time do Real Madrid tinha os melhores jogadores do mundo. Ficou conhecido como os Galácticos. Você acha que qualquer um tinha lugar naquele time? Não. Se um time de futebol, quando ele vai montar um time de peso, o técnico escolhe quem? Os melhores. E por que você escolhe essas tranqueiras para esse amigo seu? Não estou falando de um título de campeão do mundo, de Champions League, não, irmão. Estou falando de alguém que tem poder de influenciar você. O mundo prega que você é a média das 5 pessoas. Eu não vou falar sobre isso, mas tem certo tipo de compactividade isso. Eles falam que você é a média das 5 pessoas ao seu redor. Isso é teologia, pregação mais coach, né? Mas tem o seu sentido. Se você andar, irmão, só com pessoas que reclamam, só com pessoas que murmuram, só com pessoas que têm problema familiar, só com pessoas que quer resolver tudo na pancada, é questão de tempo você vai estar igualzinho. Agora, procura ter pessoas ao seu lado que te impulsionem a crescer, que te impulsionem a orar, que te impulsionem a ir para a igreja. É incrível como que as pessoas acham que ainda tem relação o cristão com o amigo mundano. Você pode admirar pontos que o mundano tem que são bons, que realmente tem alguns. A destreza, como ele se comporta. Tem ímpio que eles não medem esforços. Isso você pode. Olha a destreza que ele acabou. Como é que ele consegue? Como é que ele se desdobra desse jeito? Como que ele faz isso? Você pode olhar e falar, legal. É um bom sentido, isso aí faz parte. Isso aí, gostei disso. Agora, imitar a impiedade dele não dá, irmão. Não dá. Isso não é fazer acepção de pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui de Jesus, não é nem meu, não é nem de Paulo, é de Jesus. Olha só. Quantos apóstolos Jesus escolheu? Chuta aí. Alguém falou. 12. Quantos eram íntimos? Quase. Quantos eram íntimos? 3. 3 eram íntimos. E quem é que reclinou a cabeça somente? João. Aí, irmão. Olha aí. Olha a cebola. Olha a casca aí, ó. Olha as escamas aí. Escolheu 12. Os 12 estavam sempre juntos ali? Sim. Mas quando ia orar para alguém, entrava 3. Mas quando estava na intimidade, quando estava junto, quem é que foi o único que chegou ali e tinha aquele comprometimento com o Senhor? João. O que João escreveu? As Revelações do Apocalipse. Por quê? Porque ele estava mais próximo, ele teve mais compromisso, ele estava mais junto, mas você percebe que existe o quê? Uma seletividade. São 12, mas para orar vem 3, para subir no monte da transfiguração, mas quem encostava a cabeça era só um. Aí o crente louco não, o que ele faz? Ele conhece a igreja, vem para a igreja, tem 100 pessoas dentro da igreja. Irmão, vou fazer um negócio lá em casa. Chama 50 na casa dele. Aí quando vê, irmão, a casa dele tá uma farofa, né? Tem gente lá no quarto dele, tem gente no quarto das crianças, tem a irmã já leva 25 mulheres para dentro do quarto, já senta na cama, ela já abre o guarda-roupa. O que é isso? O que é isso? Não tem que entrar no quarto não, irmão. O seu quarto ali é o seu quartel general, ninguém entra.
a menos que seja de muita confiança. E olha lá, é na porta, não entra em quarto de casal. Não entra na casa de ninguém, entra no quarto. Não existe isso. Seja seletivo, irmão. Seja seletivo. Saiba quem pode entrar na sua garagem. Esse é só até a garagem. Saiba quem pode entrar até a sua sala. Saiba quem vai sentar com você à mesa para uma refeição. Saiba quem vai estar com você numa conversa, num conselho. Saiba. Irmão, eu acho que eu consigo contar no dedo da mão quem entra nessa conta aqui. Nem todo Israel é israelita. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, você pode fazer a comparação já, né? Você vê que sempre tem um preceito. Ah, eu confirmo, todo mundo da igreja é meu amigo. Ah, não se engana não, irmão, pelo amor de Deus. Não se engana não. Que bom seria que fosse, mas a realidade não é essa. De nenhum lugar. Ah, aqui é todo mundo uma família só. Isso, biblicamente, teria que ser. Mas você sabe que não é, eu também sei que não é. Você não pode confiar em todo mundo. Não, eu não estou aqui querendo colocar contenda em ninguém, não, irmão. Quero que você se alerte, se atente com as coisas. Não seja ingênuo. Tenha pessoas de confiança. Saiba restringir os espaços. Tem gente que é entrão. Hã? Mas ele gosta. Tem gente que é entrão. Que passa dos limites. Se alguém permitiu que você entre na casa dessa pessoa, irmão, entre mudo e saia calado. Entre mudo e saia calado, porque aquela pessoa permitiu que você entrasse no convívio da família dela, que você observasse a casa dela, que você sentasse à mesa, que você tivesse comunhão ali. Entre, alimente. Receba bons conselhos, né? Absorva, converse, busque naquela amizade coisas que te fortaleçam e não que te desanime. E não que te desanime. O irmão Mateus, ele já é um amigo de longa data, né? E a gente não precisa. E realmente a gente não tem esse tempo para estar sempre junto, né? A gente se vê mais aqui nos dias de culto, e uma vez e nunca a gente marca alguma coisa aí. E é assim, irmão, e do nada, às vezes, chega um áudio lá, 5 minutos. E às vezes eu escuto o áudio dele e vou responder ele depois de 2 dias. Irmão, mas é amigo seu. Eu falei, mas o áudio não era tão importante, não era nada grave. E, irmão, fica 2 meses, 3 meses, sem mandar uma mensagem. Quando manda, a gente volta a falar, parece que a gente se viu ontem. Normal. Coisa normal. Por quê? Já tem um nível de intimidade, de relacionamento, de convivência. Um já sabe o que o outro gosta, o que não gosta. E outra, mensagens, compromisso. Essa amizade, ela é importante. Por quê, irmão? Vai haver o dia que você vai estar mal. Vai estar meio triste, vai estar meio desanimado. Aí você pensa, não, eu vou lá na igreja, eu vou orar. Você vai vir orar, irmão, você ainda vai continuar meio mais ou menos, né? A oração, ela te levanta, ela te sustenta ali, sim. Mas daqui a pouco chega uma mensagem para você. Ô, irmão, vamos lá fazer tal coisa? Ô, irmão, tô passando aí na sua casa. Ô, irmão, tem um café aí. Eu vou lá. Convivência cura as pessoas, irmão. Amém? Um bom relacionamento, ele tem o poder de te levantar, de te dar um ânimo, de fazer que aquele momento ruim, pesado, fique mais brando, mais leve. Você crê nisso? Amém, irmão? Você está concordando com o que eu estou falando para você ou não? Sim? Não saia abrindo a sua casa para qualquer um. Seleciona as suas amizades. Tenha essas pessoas que te levam para perto de Deus e não te desanimem. Às vezes o Mateus, ele manda mensagem para mim. Domingo mesmo ele fez isso. E ele mandou assim, tava uma mesa, um computador, um monte de folha. E era acho que umas 3 e pouco da tarde. Daqui a pouco ele falou assim, Rodrigo, e o mais tardar 4h30 eu tô indo lá para a igreja.
Irmão, o culto dele começa às 7 horas. 7 horas no domingo, acho. 7, 8 horas. Mas era 4h30. Ele falou, daqui a pouco eu já estou indo para lá. Aí ele falou assim, o que me alegra, irmão, é que eu estou combatendo daqui e você está combatendo daí. E a gente não está junto, mas a gente está indo pelo mesmo propósito. Está vendo, irmão? Como é que é bom você ter... Não aconteceu nada. Uma simples mensagem, irmão, você escuta e fala, pior que é verdade. Pior que é verdade. E automaticamente diante de você já vai... Nossa, é mesmo, vamos dar mais gás, né? Vamos mais para frente, vamos esforçar mais um pouquinho, vamos fazer mais alguma coisa. É importante que isso aconteça. Olha só, o livro de Marcos, capítulo 2, verso 1 ao 12, diz assim, ó. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo, por que dizes este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes diz, por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os seus pecados? Ou dizer-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ele disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo, nunca tal coisa vimos. Amém? Como é que esse paralítico aqui chegou lá na presença de Jesus? Como? Os amigos. Tá vendo a importância? Aí isso são pessoas que estão ao seu favor. Pessoas que estão para te ajudar. Agora, se não fossem pessoas idôneas, né? O que ele ia fazer? Nossa, levar esse cara aí, mano. Você já viu tanta gente que tem lá? Já viu? Você já observou o tanto que você viu que ele não anda? Começa assim, né? Você viu que ele não anda? Já viu que nós vamos ter que carregar ele? Isso é o que um amigo faz. Né? Ele está vendo a condição dele. Ele não tem o que fazer. Então vamos fazer por ele. Vamos ajudar ele. Levanta aí, vamos lá. Aí chega lá. Olha, tem bastante gente por baixo, né? E o homem está pregando lá na frente. Como é que nós vamos chegar com esse rapaz lá? Bom, quem que teria? Você já parou para pensar no texto de forma literal? Quem que teria um olhar e falar assim, ó, se a gente ir por cima, cavão, olha isso, que trabalho, irmão. Que trabalheira. Sabe o que significa isso? Não medir esforços para ser um amigo de verdade. Se eu contasse só um dos testemunhos aqui que eu já tive, eu acredito que isso é Deus. É Deus quem envia amigos, né? É Deus quem toca. Você ia ficar escandalizado, irmão. Escandalizado. Você fala assim, Rodrigues, ninguém confia a tal ponto. Ninguém confia tanto assim. Ninguém confia numa pessoa que mal conhece fazer tamanha loucura dessa. Mas isso é porque você encontra pessoas que estão dispostas a te ajudar, mesmo que isso leve ao extremo. Passar pelo telhado, irmão, paralítico. Mas você sabe que você está fazendo algo para ajudar. Você realmente é um amigo, você é um amado de alguém, alguém se preocupa com você. Quando você achar alguém, irmão, não perca essa pessoa. Quando você achar um amigo de verdade, não abra a guarda, não permita que ele saia da sua vida, esteja com ele, seja também amigável. Segundo aos Coríntios 6, do 14 ao 15, a palavra do Senhor diz assim, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por que sociedade tem a justiça com a injustiça?
Que comunhão tem a luz com as trevas? E quem concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Você olha assim e fala, irmão, isso aí é só um casamento, né? Eu não posso casar com a ímpia, com o ímpio. Faz parte. Casamento, sim, é uma sociedade. Mas e aí? Você vai ficar fazendo parceria com o ímpio? Vai frequentar o mesmo lugar que o ímpio? Vai conversar a mesma coisa que o ímpio? Eu tinha um rapaz que trabalhava comigo e na época eu não era acostumado com isso, né? E a gente já estava trabalhando há um bom tempo, irmão. Aí eu não sei o que eu comentei com ele lá, mas ele dava a entender assim, que a gente já estava amigo, né? Ele falou assim, amigo não, tiozão. Essa foi a frase dele. Amigo não, tiozão. Nós somos conhecidos de serviço. Eu fiquei meio chateado na hora. Falei, nossa, tanto tempo trabalhando com o cara, conhecido de serviço. Mas tá certo. Ele tá certo. Primeiro, porque eu também não traria ele para dentro da minha casa. E eu não sei por que eu fiquei ofendido ainda, né? Eu não confiava nele a tal ponto e ele realmente está certo. Não é amigo, é conhecido de serviço. Sabe aqueles que é na garagem? É desse. E assim é, irmão. Muita gente na sua vida. Muita gente na minha vida. A gente tem que separar. Falar, não, esse aqui não. Esse aqui eu conheço. É gente boa. É legalzinho. Ah, belezinha. Mas é lá no portão. Né? Ah, irmão, mas eu não posso fazer isso. Então põe dentro da sua casa. Leva lá. Confia, né? Confia nessa figura aí para você ver onde você vai parar. Não tem como. Não tem como a gente negociar. Eu estou falando, irmão, de um conselho, que alguém pode falar alguma coisa, pode acabar com você. Pode acabar comigo. Não tem parceria, não tem comunhão, não tem como sentar junto, porque não tem concordância entre Cristo e Belial, Cristo e Satanás, o fiel e o infiel, não tem como. Você vai fazer uma sociedade com alguém, aí você vai lá, eu vou ter que acertar toda essa documentação aqui. Tem imposto, tem licença, tem a taxa do bombeiro, tem a taxa de abertura. Aí você é crente, você vai querer estar tudo certinho, né? Aí vem o ímpio. Bobeira, pai, bobeira isso aí. Depois aí, vamos abrir de qualquer jeito lá, depois não é certo. Aí, tá vendo? Como é que às vezes é simples as coisas que já não dão certo? O livro de Colossenses, o apóstolo Paulo, ele escreve assim no capítulo 4, verso 11. Lembra que eu falei o amigo? Ele pode te levantar, ele pode te dar uma palavra de ânimo, uma palavra de alegria. Paulo considerava ter amigos como sendo algo que melhorava a sua saúde, a sua consciência, o seu pensamento. Se você parar, irmão, você fazer um churrasco todo sábado, o que é você ter depressão? Churrasquinho, parar a vida. Quer ver você ser ansioso? Comer alguma coisa, sair, dar uma volta na rua. Você está meio chateado, você pega e fala, vou dar uma volta. Sai, vai pra rua, encontra alguém, conversa na esquina, né? Vai tomar um café, café é um bom amigo. Vai tomar um café tranquilo. Para, irmão, sossega um pouco, busca alguém que tenha uma boa palavra. O apóstolo Paulo escreve no capítulo 4 de Colossenses, verso 11, assim, ó. E Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus. E para mim tem sido um lenitivo. Em algumas traduções está lenitivo, outra tradução está consolação. Aqui eu peguei só o verso 11, mas ele vem falando no capítulo 4 vários nomes que para ele servia como uma consolação, como um lenitivo. Lenitivo é um remédio, irmão. Ele olhava para aquelas pessoas que estavam sob o mesmo chamado, estavam cooperando para o reino de Deus e falou, nossa, eles para mim, olha, é um remédio. Porque quando eu já estou querendo dar uma burdoada em alguém, eles vêm e me levantam. Eles vêm, têm uma palavra, eles me dão crescimento espiritual. Provérbios 27:17 diz assim, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Tá vendo? O que é afiar? Para a gente começar bem. Afiar é dar corte. Não é isso? Aí você pega o amigo lá, ele já perdeu o corte dele, né? Já tá meio desanimadão, tá meio querendo parar. Aí vem você,
e afia ele, certo? Passa ele na pedra, passa ele no esmeril, sei lá onde você vai passar o amigo, mas você vai dar corte nele de novo. Você vai chegar nele, vai ver que ele está desanimado e fala assim, rapaz, você não está ficando assim por causa de uma situação dessa, né? Depois de tudo que você já passou, você vai se abater por isso? Irmão, na hora a pessoa já pega e fala, pior que é verdade mesmo, né? Pior que é verdade. Nossa, verdade, irmão. Eu lembro que ela vê que Deus deu livramento nisso, Deus ajudou nisso, né? Aí a pessoa já vai, né? Já muda até o semblante. Isso é um amigo. Põe corte nele de novo, levanta ele, põe ele para combate novamente. Isso é o quê? Crescimento espiritual. Agora eu queria que você fizesse aí como diz um rapaz da rádio, né? Que você reflexionasse aí o seu entendimento. Você tem alguém assim? Você é assim? Irmão, não tem ninguém. Mas você é assim? Você é esse amigo? Você tem essa palavra? Você é uma pessoa amigável? Porque tem gente que é difícil, irmão. Tem gente que é difícil. Eu vou dar aqui 3 exemplos de amizades bíblicas. E eu já estou encerrando, amém, irmão? Fique em paz. A primeira que eu coloquei aqui, Davi e Jonatas. Aqui você vê, irmão. Pensa num homem que gostava de Davi, esse tal de Jonatas aqui, filho de Saul. Né? O homem era o herdeiro do trono. Né? O pai dele ia morrer sucessivamente, ele herdaria o trono. Esse homem aqui, ele não traiu Davi. Ele não traiu a confiança de Davi, mesmo em tempos difíceis. Você ir contra alguém de sangue, algum familiar seu, né? No caso aqui, seu genitor, para ir a favor de um amigo. Aí você vê a palavra dizendo que tem amigo que é mais chegado do que o irmão. Né? Não é assim? Mais chegado que o irmão. O mundo moderno hoje, ele coloca o relacionamento de Davi e Jonatas para buscar base, sabe aonde? No homossexualismo. Você fala, irmão, tá de brincadeira comigo? Sim, eles pegam o texto que a Bíblia diz que o amor de Davi por Jonatas era além do que o amor de um homem por uma mulher. E alguns dizem que, né, eles tiveram relacionamento. Impossível, irmão. Impossível isso ser verdade. Né? Não temos base, tanto biblicamente, como nos estudos, para que isso aqui seja uma verdade. Mas isso mostra tamanho amor um tinha pelo outro, tamanho companheirismo, lealdade. Isso que é outro. Ruth e Noemi. Ruth, capítulo 1, verso 16. O que mostra ali? Compromisso, companheirismo, além da obrigação. Além da obrigação. A Noemi, ela tinha algumas obrigações enquanto ela ainda tinha os seus filhos. Ela ainda tinha a sua obrigação ali como mulher com os filhos de Noemi. Ruth com os filhos de Noemi. E aquilo ali, quando morre o marido, o que aconteceu? Poderia haver um rompimento de aliança. Não tem mais filho. Não vai casar com mais ninguém. Mas uma diz para a outra: eu não vou te abandonar. Para onde você for, eu irei. Aonde quer que pousares, ali eu pousarei. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Tá vendo, irmão, que não tem interesse? Tem interesse mais. Tem marido mais, acabou. Pode cada um pro seu canto. Falar assim, eu não largo de você, independente para onde você for. Agora tem amigo. Ah, glória a Deus. Ó, irmão, pega essa revelação aqui agora. Pega essa que é quentinha para você. Nós já passamos por isso. Você tem alguns amigos da sua primeira igreja ainda? Tá vendo? Ah, amigão meu dentro da igreja, parceiro, comia parmegiana junto, com suco de acerola. Cadê esses infelizes agora? Acabou a igreja, ou saiu da igreja, não tem mais amigo. Que amigo é esse? Irmão, nós estamos falando de alguém aqui que não tinha mais para que ficar junto.
Aonde você for, eu vou junto com você. Aonde você dormir embaixo do papelão, da ponte, nós vamos dormir lá junto, mas eu não te largo. Aonde isso realmente é um relacionamento de amizade. Quantos tapinhas nas costas já recebeu? Já recebeu um monte, irmão. Da primeira, da segunda. Ô, irmão Rodrigo, ai, esse aí, e não sei o quê. Se realmente, o irmão tá comigo, né? Tamo junto aí. Até onde? Até onde? Acabou a obrigação, irmão, já era. Vai com Deus. Pessoas que te conhecem, sabem que você é. Isso não é amizade. Isso não é companheirismo. Isso aqui já era pra estar cheio já, irmão. Só com a galera que ia seguir nós. Ou que diz que seguiria, né? Já ia estar lotado. Né? A gente já ia estar aí no limite da honra. Mas, e o interesse? Isso aí não me beneficia, né, irmão? Aí não dá para eu abrir mão, né? Não tem como. Não é amigo, não é amigo. Agora nós vamos para o terceiro exemplo. Jesus e os discípulos. João capítulo 15, verso 15. Jesus falou assim, ó, vocês estão comigo, que renderam, que renunciam tudo ao meu favor, eu já não chamo mais vocês de servo, mas de amigos. E quer o maior exemplo? Deu a vida pelos seus amigos. Amém? Deu a vida. Você não é amigo de Cristo? Ele deu a vida por você. Seja leal a Ele. Amém? Seja leal a Ele. É necessário, irmãos. E eu finalizo somente com alguns versículos aqui para a gente finalizar essa pregação. Amigo é essencial porque é apoio nas dificuldades. Te levanta quando você cai. Eclesiastes capítulo 4, verso 10. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Você vê também que ter amigos, você vai ter uma alegria compartilhada. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O que adianta você ter tanta coisa se não serve para nada? Irmão, tem o carrão, tem o casão, tem piscina. Fica lá nadando sozinho. Fica lá o bonitão sozinho na piscina lá. Que graça tem isso, irmão? Que alegria tem isso? Irmão, não precisa de amigo não. Levo tudo sozinho, me viro sozinho. Vai até onde? Tem um ditado que fala assim que sozinho nós vamos mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe. E realmente é verdade. Um dia você não tem, o outro tem. Um dia o outro não tem, você tem. E vocês vão caminhando. Amém, irmãos? Fique de pé em nome de Jesus. Eu gostaria que você se atentasse